Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar essa audiência, essa convocação do nosso secretário, para falar sobre as possíveis contratações feitas sobre a questão do integral. Quero aqui agradecer a presença do secretário e eu vou fazendo algumas perguntas, alguns vereadores vão chegando e assessores vão chegando depois. Quero fazer a minha primeira pergunta, secretário, que a gente teve aqui as dispensas dos nossos ADIs, das nossas ATAs, dos nossos monitores, eles foram todos dispensados. Por que os coordenadores e os gerentes não foram dispensados juntamente com os demais? Por que eles ficaram e vão ficar até dia 31 de dezembro? A outra pergunta: por que os funcionários do núcleo, que faz formação, que cuida também, estão contratados? Porque eles continuam contratados se a gente não tem mais funcionário, né? E eles são funcionários contratados pela fundação. Se a gente não tem aluno, se a gente não tem monitor, para que a gente vai manter uns salários com, em média, 5, 6... Tem gente que ganha 9 mil reais. Se nós estamos falando de economia, essas pessoas vão ficar até dia 31 de dezembro ganhando 9 mil reais. Nós dispensamos pessoas que ganham 1.200, 1.300 e nós vamos manter gente ganhando salário de quase 10 mil reais aí. E por que a gente está mantendo essas pessoas se a gente não tem mais integral? Pode ligar. Bom dia, vereador Carbone, que preside essa sessão, telespectadores da TV Câmara. Em relação à sua pergunta, primeiramente é importante nós iniciarmos fazendo um pouco um relato em relação ao convênio, que muitos que estão nos ouvindo não sabem exatamente do que se trata. A Prefeitura realizou um convênio com a Universidade de Taubaté, não com a Fundação, com a Universidade de Taubaté, em que esse convênio visa a ampliação do período integral nas escolas. Esse convênio já existe há alguns anos, ele é firmado com a Universidade de Taubaté, e a Universidade de Taubaté tem uma das suas fundações como complemento desse convênio. Importante destacar que, por que a paralisação desse convênio? Num primeiro momento, nós solicitamos, no meio do ano, para que esse convênio ele fosse renovado, ele desse continuidade no próximo ano. O que naturalmente iria acontecer? A universidade iria nos atender. É importante destacar que tanto a Prefeitura como a Secretaria de Educação está inteiramente satisfeita com o trabalho que é desenvolvido pela universidade, é uma parceira que nós não temos problema nenhum, e foi solicitada essa prorrogação. Em função disso, a reitora concordou e não teria problema nenhum, a partir do ano que vem, nós poderíamos estender esse convênio até 2022. Pois bem, no início do segundo semestre, a reitora procurou o prefeito e informou o prefeito da impossibilidade de continuidade do convênio, porque o Tribunal de Contas entendeu e julgou, alegando que a Universidade de Taubaté não poderia utilizar a FUST, ou seja, ela entendeu que seria um serviço terceirizado, que não poderia usar a FUST, na coordenação desse trabalho, já que a FUST fazia toda a contratação de RH, enfim. Em função disso, com a impossibilidade judicialmente da continuidade a esse convênio, nós solicitamos, oficializado pela reitora, que deveria encerrar em outubro. Nós oficializamos que, pelo menos, finalizasse o ano, ou seja, finalizasse o convênio que estava previsto para dezembro. Em função disso,
também passou, eu acredito, pela reitoria, pelo jurídico, e nós tivemos o parecer da reitora que poderia seguir até o fim de dezembro, ou seja, até dia 31 de dezembro, e que eles não poderiam continuar mais com o convênio. Baseado nessa informação, o nosso procurador jurídico se reuniu com o promotor para ver qual seria o melhor caminho. Nisso ficou definido que poderia ser de duas formas. A primeira poderia ser de técnica e preço, uma licitação, em que teria uma preocupação de nós mantermos a qualidade, então nós teríamos aí uma avaliação mais técnica, e segunda opção, através de um chamamento público. No primeiro momento, nós entendemos que o ideal seria uma licitação por técnica e preço, para que a gente pudesse manter a qualidade do convênio que vinha sendo desenvolvido. Infelizmente, por técnica e preço não é possível, porque são empresas privadas com fins lucrativos e que isso incide em impostos que aumentaria o convênio em pelo menos, no mínimo, 20%. Então, um convênio que já é grande, ele ficaria inviável e não teria orçamento para isso. Então, conversando novamente, chegamos à conclusão, o nosso procurador jurídico deu um parecer favorável para que a gente pudesse abrir um chamamento público para que nós pudéssemos contratar uma empresa sem fins lucrativos que pudesse dar sequência ao convênio. Imediatamente começou-se a elaboração desse edital de chamamento. Nós pesquisamos cidades que têm esse tipo de trabalho, como São José dos Campos, São Paulo, Cascavel, Campinas, e baseado na lei, nós começamos a elaborar o termo de referência. Em função disso, nós enviamos para 16 entidades as informações a respeito do que não seria mais convênio, e sim um termo de colaboração. E nós recebemos 4 orçamentos de 4 entidades. Em função desse orçamento, nós poderemos dar sequência à publicação do edital. Evidente que houve uma alteração, nós não vamos fazer mais um convênio, que um convênio é diferente de um chamamento público, né? O convênio você não pode, o convênio você dispensa uma licitação ou dispensa um chamamento público. Mas com o impedimento da universidade continuar, passou-se a ser um termo de colaboração. E o termo de colaboração, nós não temos dotação orçamentária, temos só para convênio. Então foi encaminhado para essa Câmara uma solicitação de abertura de uma rubrica para que a gente possa ter uma alteração no orçamento para que o ano que vem a gente possa ter a continuidade desse convênio. Então esse é um pequeno histórico em relação à situação que foi gerada com o impedimento da universidade de participar. Lembrando que o tribunal entendeu que a universidade não poderia estar terceirizando esse serviço de contratação pela FUST. Naturalmente, para a universidade fazer essa contratação, é complicado, porque como que ela iria fazer essa contratação? Ela teria que fazer concurso, e quando acabasse o convênio. Então, teria que ser contratos temporários. Ainda assim, em 2019, o prefeito mandou um projeto de lei aqui para a Câmara para que verificasse a possibilidade de uma alteração na universidade em que ela pudesse contratar serviços temporários, para que ela pudesse, inclusive, até continuar contratando, em vez de FUST, pela universidade, mas o jurídico dessa Câmara entendeu que não seria legal e indeferiu. E isso foi indeferido esse ano. Eu acho que a universidade não teve tempo para ter uma outra opção. Então, em função disso, não foi possível a continuidade com a universidade. E respondendo a sua pergunta,
por que nós demitimos esses funcionários? Na verdade, a partir do momento que nós fomos notificados, nós estávamos em andamento com atividades online. E nós deixamos para fazer demissões mais à frente, mas as demissões foram feitas agora em novembro, vereador, porque a legislação determina que nós temos que dar o cumprimento de aviso prévio para esses profissionais. E a segunda pergunta, complemento a segunda pergunta, por que os gerentes e coordenadores continuaram? Isso foi conversado com a própria universidade. A universidade, ela tem que fazer o fechamento do convênio até o final do ano. Então, ela precisa que os gerentes e os coordenadores, que são 12, 8 gerentes e 4 coordenadores, que eles finalizem mesmo nessa fase final, não tendo mais a participação dos oficineiros, dos funcionários que trabalham no integral, ela precisa fazer todos os fechamentos para a própria universidade prestar conta. Por isso que eles são, vamos dizer, não poderia ser mandado embora antes, porque como é que se fecharia? O convênio só termina dia 30 de dezembro, né? 31 de dezembro. Então, eles precisavam ficar alguém precisava fechar. E esse alguém, naturalmente, é a equipe comissionada, né, definida pela universidade em conjunto com a Secretaria de Educação. Vale lembrar que eu não participei dessa escolha, que eu não era secretário na época, e ficou definido isso, que eles precisavam fechar todo o convênio para efeito de prestação de contas, não só prestação de contas financeira, mas prestação de conta técnica e pedagógica. Quero agradecer ao Vinícius Nunes, assessor parlamentar do vereador João Vidal, a senhora Bruna Oliveira, assessora parlamentar do vereador Adalto. Secretário, eu ouvi, mas não me convenceu, porque o núcleo de formação, eu como professor, eu sei muito bem como é que funciona esse convênio. Esse núcleo de formação é para formar quem? Se não tem mais ninguém no convênio. Quem que nós vamos formar? Nós vamos manter esse contrato. Então, assim, o senhor trouxe uma informação para mim que eu vou mandar o pessoal da minha assessoria, fiquem atentos, vou mandar um requerimento para a reitora. Ela está cometendo um crime. A partir do momento que ela mantém funcionários de um convênio, funcionários vinculados a ela pela Fundação FUST, e que é para formar ADI, formar monitor, que não tem mais. Não existe mais monitor, não existe mais ADI, não existe mais colaborador. E aí a gente tem um núcleo de formação que vai ficar até dia 31 de dezembro. Vai formar quem? Eles vão encerrar o quê? Se é o núcleo de formação, e pelo que eu sei, secretário, eu vou até mandar um documento, porque eu ando conversando com funcionários da universidade, me preocupa, porque esses funcionários também estão em casa. Eles também estão em casa. Sim, a informação que eu tenho é que eles estão em casa. A grande maioria deles estão em casa. Eu estou aqui para esclarecer. Então, secretário, eu gostaria muito de perguntar para o senhor, a função desses funcionários não é formação? Por que eles ficarão até dia 31 de dezembro? Qual é a função deles lá? Tá, eu respeito a sua opinião, vereador, mas é evidente que se não fosse possível, que estivesse fora de qualquer princípio da lei, a reitora, a pró-reitora não iria concordar. E se eles estão lá, é porque há uma necessidade, né? O nome pode ser núcleo de formação, mas o convênio que gerencia 1.300 funcionários, ele não encerra de um dia para o outro. Você precisa fazer o encerramento de toda a questão pedagógica, de todas as questões que envolvem o convênio, e essas pessoas que são responsáveis por isso, não é só para fazer formação, são pessoas que estão lá para gerenciar e coordenar todo o convênio, que é enorme. Para isso, essas pessoas precisam ficar para encerrar o ano, encerrar o projeto. Então, isso é natural que aconteça, né? É evidente que nós vamos encerrar o ano na prefeitura, então por que vai ficar alguns cargos comissionados? Porque essas pessoas de cargo comissionado, que seja diretores ou secretários da prefeitura, eles têm que fazer uma transição, eles têm que fazer um fechamento de ano, eles têm que entregar para o próximo tudo em condições. E a universidade, até por questão de prestação de contas, né? Secretário,
quem tem que fazer isso é a sua secretaria. Não é funcionário comissionário da FUST. Desculpa, vereador. Desculpa, deixa eu terminar. Quando o senhor fala que esses funcionários têm que fazer outras coisas que não é a descrição de formação, tem um outro problema, eles estão em desvio de função. Bom, vereador. Há um ato, então o senhor está confirmando para mim, confirma para mim isso de novo que o senhor falou, que esses funcionários estão fazendo coisas que não estão no protocolo, inclusive, da função dele. O senhor acabou de falar isso para mim aqui. Bom. Então, assim, eu vou mandar, o pessoal da minha assessoria fique atento, porque eu vou mandar um requerimento, porque é o seguinte, se esses funcionários comissionados da FUST, que são esses funcionários do núcleo de formação, estiverem fazendo coisas que conforme o secretário acabou de falar, que não seja a sua função, é desvio de função, isso é crime. A reitora está cometendo um crime. Então, reitora da universidade, a senhora vai arcar com isso porque eu vou formalizar uma denúncia no Ministério Público, porque eu vou mandar essa gravação para o Ministério Público. Essa gravação que o secretário está falando, que eles vão fazer outras coisas que não estão no núcleo de formação, porque eu li a descrição desse cargo. Há muito tempo, secretário, eu venho acompanhando esse contrato. Eu vou mandar a descrição do cargo para o Ministério Público e a gravação que o senhor fala que eles estão fazendo outras coisas. E quem tem a obrigação de fazer a transição não é a Fundação FUST, porque ela nem vai estar lá. Nem é a Fundação, a universidade. Nem a Fundação, nem a universidade, é a sua secretaria. Sim. Então, secretário, quem tem que conhecer tudo que está acontecendo são os seus funcionários, os professores de carreira, os seus funcionários da sua secretaria, não a Fundação e esses coordenadores. Desculpa, esses coordenadores não têm obrigação legal de fazer transição. E mais, quando que eles vão fazer transição? Se as aulas vão começar em fevereiro, se é que nós vamos ter aula o ano que vem. Vereador, quando eu falei em transição, eu não falei transição do convênio, eu falei transição da prefeitura, certo? O que eu falei é o seguinte, o convênio, ele é feito pela Universidade de Taubaté, independente se a FUST tem participação. A Universidade de Taubaté tem que encerrar um convênio dia 31. Eu discordo do senhor quando o senhor fala que teria que parar todo mundo agora. Como é que a universidade vai encerrar um convênio? Me explica juridicamente, por favor, como que a universidade vai encerrar um convênio no dia 31 de dezembro e mandar todo mundo embora 30 dias antes. O senhor quer que eu responda? Da mesma forma que vocês mandaram todo mundo embora em outubro. Não, desculpa. Quem foi mandado embora foi oficineiro, foi pessoas que estavam trabalhando. Os altos salários não foram mandados embora, secretário. Não, a discussão não é essa, vereador. Não. Mas não tem problema nenhum. Para a gente não estender mesmo, porque, como o senhor falou, isso é a universidade que tem que responder por que ela precisa ter pessoas até dia 31 de dezembro para encerrar um convênio que eu entendo perfeitamente que você não pode mandar 100% dos funcionários embora, fechar a casa, antes de encerrar o convênio. O convênio só encerra dia 31, alguém tem que trabalhar até dia 31. Tecnicamente, como o senhor falou, o senhor vai fazer um requerimento, um ofício, qualquer coisa assim, e a universidade vai explicar para o senhor por que precisou manter um grupo de profissionais e não demiti-los antes do encerramento. Eu vou perguntar, inclusive, para a professora Nara, já que o senhor está falando que é responsabilidade da universidade, por que ela está mantendo núcleo de formação se a gente não tem ninguém para formar? Eu vou perguntar para ela. Por que nós vamos manter um núcleo de formação e a gente não tem ninguém para formar? Então, assim, essa pergunta eu quero fazer. Secretário, eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Quais as empresas que se inscreveram? O senhor falou que tem 4 empresas que já se inscreveram no processo. Eu não falei que se inscreveram, ninguém se inscreveu até agora. O senhor falou 16 ficaram interessados, mandaram um pedido para 16. Não, desculpa, o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Tá? Ninguém se inscreveu, porque eu expliquei aqui no começo, talvez se eu estivesse aí assinando algum documento, eu expliquei o seguinte, que nós mandamos os convites para 16 empresas. Para 16 empresas. Isso. Essas empresas só poderão participar quando o edital for publicado. E eu expliquei aqui, pausadamente, que esse edital só vai ser publicado quando a Câmara autorizar uma nova rubrica para que possa ter essa dotação orçamentária. Então, o que vai acontecer? A Câmara vai autorizar, provavelmente,
Aí esse edital vai ser publicado, ele tem 30 dias para ficar publicado, ou seja, vamos supor que, na melhor das hipóteses, seja votado semana que vem, seja autorizado. Nós poderemos publicar. Aí, até 30 dias depois de publicado, essas empresas vão poder se inscrever. Então, não tem ninguém inscrito. O senhor deve saber, a gente acompanha bem, quando vai ter, a gente manda um convite para gerar orçamento. Isso. Porque se não tiver orçamento, você não pode abrir o edital. Vocês pediram, inclusive, Então, deixa eu só finalizar. Para a Unital, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Daqui a 30 dias, né, que vai encerrar depois de publicado, isso provavelmente vai dar aí meio, final de janeiro, e aí já o novo secretário, que vai poder analisar junto com a equipe técnica da secretaria. É importante destacar que foi montada uma comissão, foi feita uma portaria de 5 profissionais estatutários que estão envolvidos diretamente com o ensino integral. Funcionários de 15 a 20 anos de carreira de serviço prestado na secretaria, e eles vão analisar tecnicamente, junto com o novo secretário, qual a empresa mais apropriada para dar sequência nesse trabalho. Secretário, deixa eu só entender. O senhor falou que tem 16 pedidos de orçamento. Sim. Vocês pediram orçamento para a universidade? Foi pedido também. Tá. Mas por que vocês estão se baseando, então, na Lei 13 de 2019, né? 13.019 de 2014, que fala das leis das parcerias de chamamento público? Porque vocês pediram para a universidade, inclusive foi para a FUNCABS, um orçamento. Se a universidade, olha, eu não sei, se a universidade hoje, o senhor afirmou no começo que ela não pode mais, porque o Tribunal de Contas, inclusive eu vou fazer um ofício ao Tribunal de Contas, por que a secretaria pediu um orçamento para a Universidade de Taubaté se ela não pode mais participar? Nós disparamos para 16 entidades, inclusive a universidade as fundações da universidade ou Fundação FUNCABS, né? Que eles se mostraram interessados. Então, dessas 16, 4 responderam. A gente precisava de 3 para poder ter o início do trabalho, né? Para a gente poder se basear numa reserva de dotação orçamentária em cima desses valores. Então, foi respondido através da FUNCABS, através da Sociedade Amigos de Bairro, Terceira Divisão e Adjacências, Serviço Social da Indústria, SESI, e Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Essas 4 responderam, e em cima desses 4 orçamentos vai dar início a um processo que não tem nada a ver com o valor final que vai ser apresentado por outras empresas ao longo desses 30 dias. Você pode repetir para mim quais são as fundações? FUNCABS, Sociedade dos Amigos do Bairro, Terceira Divisão e Adjacências. Essa empresa fica onde, secretário, essa fundação? Telefone, deixa eu ver se tem aqui, não tem também. Não, também não. Não sei, porque isso é o departamento de compras que faz. Eu vou pedir para o senhor mandar para mim isso de forma oficial. Mando. Se o senhor puder fazer um favor. Eu mando. Eu quero só registrar que tem todos os cadastros lá de todos que foram enviados. Eu tenho até aqui, viu, vereador, a relação dos 16. Eu quero agradecer aqui a presença do Richardson Ramos, nosso vereador eleito do DEM, que você faz presente aqui, o Rafael Moreira, assessor parlamentar do vereador Diego Fonseca, a senhora Andréa Souza, assessora parlamentar da vereadora Goretti. Então, eu vou pedir esses 4 também, porque, secretário, eu estou assim, pensando, se a Unital não pode prestar um serviço, ela foi apontada pelo Tribunal de Contas, como que uma outra fundação dela, vocês pedem um orçamento para ela? Eu estou meio confuso. Esclarecendo, vereador. A universidade foi apontada que ela não poderia terceirizar o serviço. Agora, quanto à questão das fundações da universidade poderem participar ou não, é questão jurídica, né? Então, mas vocês mudaram o termo de referência. Nós mandamos para 16. Né? Com a mudança do termo de referência, as fundações não entram como um convênio, né?
Sim, aí a questão jurídica, eles vão poder... Eu conversei com a reitora, num primeiro momento ela mostrou interesse de participar através de alguma fundação. Agora, quanto à questão de legalidade ou não, elas podem até se inscrever, se quiser. Agora, se vai ser homologada a inscrição delas ou não por questões judiciais, não cabe a mim analisar, né? Vai passar pelo jurídico da cabe prefeitura. o senhor, sim, o senhor que faz, o senhor que faz o termo de referência, junto com a sua secretaria. Sim, mas não cabe a mim analisar depois a documentação se a empresa está habilitada ou não. É o Então, jurídico que vai fazer. Secretário, eu inclusive acho o senhor super competente, o senhor sabe disso, falei inclusive na tribuna. Sim. O que a gente não pode é cair em pegadinhas. Se o senhor mudou o termo de referência, não dando espaço para que a fundação da universidade faça o convênio direto, quando o senhor muda o termo de referência que o senhor acabou de firmar aqui, que está mandando para a Câmara Municipal, nós estamos tirando o orçamento. Presta atenção, você que me acompanha pela TV Câmara. Nós temos algumas fundações na universidade. A FUST é uma das fundações que o Tribunal de Contas apontou alguns problemas que estava sendo terceirizado o serviço. E aí o Tribunal de Contas vem apontando, não é agora, tá? Ele vem apontando há bastante tempo. Tá aí as contas do prefeito Ortiz Júnior que essa casa aprovou. Porque a Fundação FUST deve muito dinheiro, mais de 50 milhões de problemas judiciais, questões trabalhistas, quando assumiu o hospital universitário. Só para a população saber o que está acontecendo. A FUST esse ano não pode mais, então foi interrompido o contrato com a Fundação FUST, porque esse convênio estava sendo declarado como terceirizado o serviço. Passou-se então interromper esse processo, porque o convênio era feito com o Unital e o Unital fazia com a FUST. O secretário acabou de afirmar aqui que uma outra fundação da universidade que pode pegar esse convênio, FUST, Funcabs pode pegar. Desculpa, vereador, não afirmei que pode, não. Eu falei que juridicamente vai ser analisado. Secretário, eu não... O senhor falou que eu afirmei que ela pode participar. Não, ela pode, vocês consultaram ela? Não, ela não. Se ela pode ou não... A gente só pode consultar com instituições que estão cabíveis a participar do processo. Nós mandamos para todas as instituições, cabe ao jurídico analisar se a documentação dela... Tá, então eu vou retirar que o senhor não afirmou, o senhor falou que a fundação... Tá. E aí, meus senhores, a situação cada vez mais fica um pouco tenebrosa aqui. Porque se a fundação da universidade foi consultada para prestar o serviço, olha o que aconteceu na secretaria. Mudou-se o termo de referência, para você que me entende, me acompanha. Termo de referência é o documento que se faz para fazer um processo licitatório. Ou um processo que vai ser feito aí pela secretaria para a prestação de serviço, para você entender melhor. Essa prestação de serviço era feita pela Fundação FUST, que foi declarada que não pode fazer porque ela está devendo, porque a Unital terceirizava para ela. A Unital tem outras fundações, que é a FUNAC, que é a Funcabs, e tem uma outra empresa ainda chamada IPTS. Aonde eu quero chegar com isso? Nós vamos hoje licitar um serviço que pode um dono pegar um contrato de quase 50 milhões de reais por ano, e ao invés de investir numa fundação da Universidade de Taubaté, que ela pode fazer contrato direto, porque o termo de referência que está sendo elaborado, que inclusive o secretário falou que mandou aqui para casa, porque se não pode mudar no orçamento, e eu vou inclusive fazer uma emenda nesse pessoal da minha assessoria, fique atento que nós vamos fazer uma emenda no orçamento, não vamos deixar passar isso aqui. Se os vereadores deixarem passar isso aqui, vai ser um crime que os vereadores vão cometer aqui nessa casa. Tirar 50 milhões que pode ser investido numa fundação que é da universidade, que é do povo de Taubaté, correndo o risco de levar esses 50 milhões para uma outra fundação ou para uma outra instituição que não seja de Taubaté. Então, se a gente defende, eu vi inclusive vários candidatos defendendo Taubaté aí na campanha política, eu quero ver se eles vão defender mesmo, que agora é a hora de defender o patrimônio do município.
O secretário me traz, eu vou passar depois isso de meio oficial, uma notícia que me deixa assim, um pouco preocupado, porque a gente vai ter aí o integral o ano que vem e precisa prestar esse serviço para os nossos alunos, porque o integral foi importantíssimo para nós. Me parece-me que usaram a universidade até agora, e agora não querem mais o serviço da universidade, através de uma fundação. Me parece-me, secretário, com todo respeito. Não parece, não. Até ontem serviu a universidade, agora já não serve mais. E um dinheiro que fica na universidade, para o povo de Taubaté. Então, com todo respeito, eu estou aqui com outras perguntas, inclusive dos cargos que a gente tem lá, 5 coordenadores de gerente, 2 coordenadores que a gente tem em cada área lá. A gente fica preocupado, secretário. Eu sinceramente, eu vou ser um defensor da universidade aqui, e eu vou defender. O senhor é professor da universidade, inclusive. Eu vou defender. Se esse contrato puder ficar na universidade, ele vai ficar na Universidade de Taubaté. Que o dinheiro que está lá na universidade é da universidade. Então, eu inclusive vou marcar uma reunião com eu sou presidente da comissão de educação desta casa. Eu não vou me furtar em lutar para que esse contrato fique na universidade. Eu vou fazer uma emenda no orçamento para que somente fundação, e vou mudar o termo, inclusive, que está sendo usado aqui, para que fique na universidade. O patrimônio é nosso. Se acontecer alguma coisa e fechar as portas da universidade, é tudo do povo de Taubaté. Então, secretário, com todo o respeito, um orçamento foi enviado para cá, nós vamos analisar o orçamento. Pelo que eu sei, existe com a mudança do termo de referência aqui. Assim que puder, eu explico que não houve mudança de termo de referência. O termo de referência da mudança, olha, você que me acompanha, parece que é uma coisa que eu vou fazer evidente aqui agora. Eu tenho certeza que a universidade, nenhuma fundação vai pegar isso, se não mudar o termo de referência. Certeza absoluta. Quem conhece licitação, sabe do que eu estou falando. Se você mudar o termo de referência, dificilmente a universidade vai pegar esse contrato. Dificilmente qualquer fundação da universidade vai pegar esse contrato. Inclusive, eu vou ligar para um amigo meu do Tribunal de Contas para me ajudar nessa orientação dessa questão do orçamento, que fez mestrado comigo na universidade. Porque com a mudança do termo de referência, essa é uma grande pegadinha. Nós pedimos um orçamento para a fundação, mas só o orçamento que a gente quer. A gente não quer que ela preste serviço. Que na hora de contratar, nós vamos contratar sim contratos. Esse contrato vai ser feito fora. Tenho certeza. Você mudou o termo de referência, que você não... Porque a fundação da universidade, você pode fazer direto convênio. Você que me acompanha, você pode fazer direto convênio. O convênio com a Fundação Funcabs pode ser feito direto, porque a Unital pertence à prefeitura. Se quebrar a universidade, quem tem que pagar a conta é a prefeitura. Então, não sei por que nós estamos fazendo licitação se a gente pode atender uma outra fundação da universidade. É isso que eu estou indignado, secretário. Nós vamos fazer uma licitação correndo o risco desse contrato ir para uma outra empresa que não seja do município de Taubaté. Posso falar? Pode. Vereador, eu entendo perfeitamente a sua preocupação em relação ao convênio não sair da nossa cidade, a possibilidade de uma universidade que é nossa parceira, que sempre prestou um excelente serviço para nós, dar continuidade nesse projeto. Eu entendo perfeitamente as suas razões de lutar para que fique aqui em Taubaté através de uma fundação. Mas eu queria deixar claro 2 observações. Primeiro, não houve nenhum tipo de mudança no termo de referência, porque, na verdade, não existia termo de referência, está sendo elaborado agora, tá? É bom esclarecer. Primeiro, o que existia era um termo de convênio. E esse convênio, o Tribunal de Contas alegou que não poderia continuar. E não foi a prefeitura estava extremamente satisfeita com a universidade. A prefeitura oficializou
a continuidade, a prorrogação do contrato até 2022. A Universidade de Taubaté, que nos notificou dizendo da intenção de encerramento em função dos apontamentos. Então, a partir daí, vereador, não existe mais convênio. Nós não temos como fazer um convênio com a universidade direto. Então, nós tínhamos, como eu já expliquei aqui, a possibilidade de nós fazermos uma licitação para empresas privadas por técnica e preço, o que aumentaria de 20% a 25% no mínimo os custos, ou fazer um chamamento, isso orientado pelo nosso jurídico, pelo nosso procurador. E esse chamamento, vereador, é uma lei 13019 de 2014. E essa lei é que define quem pode participar, quem não pode. Não é o secretário, nem o prefeito. É uma lei. Então, você tem a opção de não pode mais fazer um convênio, você obrigatoriamente tem essas duas opções que eu mencionei. Definiu-se por questão de custo, por questão de legalidade, etc. Isso conversado com o nosso procurador, com o promotor, que nós deveríamos caminhar para um termo de cooperação ou de colaboração, que é um chamamento público. E no chamamento público não somos nós que colocamos as regras para que possa impedir que qualquer fundação de Taubaté participe. Isso é uma lei. Se as entidades de Taubaté estiverem aptas a participar, elas vão participar. Se não puder, não sou eu que vou definir. Então, não houve mudança do termo de referência, mesmo porque o termo está sendo construído agora. Segundo, vereador, eu discordo quando o senhor menciona que nós usamos a universidade e depois estamos descartando. Pelo contrário, se você for ver o histórico, nós oficializamos para a universidade para ela continuar pelos excelentes serviços prestados. O contrato ia ser prorrogado por mais 2 anos, até o fim do possível prazo de prorrogação, que era 22. Nós em nenhum momento pedimos para parar, então nós não usamos e agora descartamos. A universidade que oficializou da impossibilidade de continuar. Então nós estamos extremamente satisfeitos, então não houve nenhum aspecto de ter usado e agora está descartando. Secretário, eu até... Então, senhor fazer uma pergunta. Não pode fazer um convênio direto, por exemplo, com a FUNCABS? Com a FUNCABS? Eu entendo que não. Com a universidade, eu entendo, pessoalmente. Tá, isso o senhor pode consultar juridicamente, encaminhar para a prefeitura, que o procurador pode responder adequadamente, mesmo porque eu não sou advogado. Eu entendo particularmente que o convênio, ele foi possível porque foi feito com a universidade. Com a fundação, exigiria algumas atribuições que a universidade tem e que talvez a fundação não tenha. Que a FUNCABS, como você sabe, é uma fundação que visa o atendimento ao funcionário. Ela não tem um viés pedagógico, né? Eu entendo assim. Mas não sou eu que vou dizer que ela pode participar ou não. Porque é um convênio que nós estamos fazendo, é um convênio que envolve toda uma questão pedagógica, né? Agora, se a FUNCABS pode fazer o processo inverso, que era a universidade usar a FUST, eu não sei te dizer juridicamente se a FUNCAB pode utilizar a universidade. Juridicamente, eu entendo que não, porque seria desvio da mesma forma como o tribunal apontou. Você faz um convênio com uma instituição e é terceirizado, vamos dizer assim, com a prestação de outros tipos de serviços por uma fundação. Então, eu não sei se uma fundação que ela tem a sua finalidade para atender os funcionários, se ela poderia recorrer à questão pedagógica da universidade. Então, é uma questão jurídica que o senhor pode solicitar e nós vamos pedir para o nosso procurador se manifestar. Então, secretário, eu vou levantar isso, vou pedir para o meu pessoal da assessoria estar fazendo um documento para o senhor. Inclusive, vou fazer ao Tribunal de Contas um requerimento, se pode fazer um convênio direto, tanto com a FUNAC quanto a FUNCABS. Convênio da Quero universidade. Só salientar, vereador. Deixa eu só contribuir, secretário. Você falou dessa questão da terceirização. O prefeito Ortiz Júnior, quando fez esse convênio, sabia dos problemas judiciais da Fundação FUST. E é notório, todos nós sabemos, todos nós taubatianos sabemos que a FUST, registrar aqui a presença do vereador Adalto. Vereador,
A FUST já tinha problema no hospital universitário, já devia milhões de reais lá, de problemas, inclusive com o Ministério do INSS, né? No caso, não é Ministério do INSS, devia INSS dívidas trabalhistas há muito tempo. E aí, foi feito o convênio. Esse apontamento que o senhor fala, secretário, eu li todos os anos aqui, como líder do governo, para defender o governo, como oposição do governo. Todos os apontamentos. Não é agora que o tribunal está apontando, não, para a reitoria, é muito tempo. E ele aponta que a fundação foi terceirizada pela universidade para prestar o serviço. E a fundação tem problemas judiciais. Dívidas trabalhistas que não foram pagas. O secretário está nos relatórios do Tribunal de Contas. E é por isso que a Fundação FUST não pode mais continuar com esse convênio. E essa situação que o senhor está falando, que a reitora rompeu, é que a reitora recebeu uma recomendação do Tribunal de Contas que rompesse imediatamente, o mais rápido possível, porque não estava sendo sanado os apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas nos anos anteriores, inclusive na administração do professor José Rui, que era a terceirização para a FUST, e que a FUST não tinha condições de fazer o serviço, porque tinha problemas judiciais. E aí, secretário, eu quero afirmar para o senhor, eu li também, como presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, aqui desta casa, que a FUNCABS, ela pode sim prestar o serviço, tanto que o senhor consultou a FUNCABS, que ela mudou, o vereador Adalto, o estatuto dela, há pouco tempo. O senhor sabe disso, o senhor é funcionário lá. Mudou há pouco tempo a questão da questão do trabalho e o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, secretário, eu quero afirmar para o senhor aqui publicamente que a Fundação FUNCABS pode fazer esse serviço. Ela mudou o estatuto dela, tanto que o senhor consultou a fundação. O que não entra na minha cabeça, secretário, é a gente realmente falar que, olha, não mudamos o termo de referência. A partir do momento que você cria um termo de referência, realmente você não tinha termo de referência, porque você fazia convênio direto. O convênio direto, para você que me acompanha, ele é feito entre instituições. Tanto que a Universidade de Taubaté fez diretamente esse convênio com a universidade, porque praticamente a universidade, como se diz um português bem chulo, é um filhote da prefeitura. E por isso, e o Tribunal de Contas não apontou o convênio com a Unital errado, ele apontou que estava certo, ele apontou a terceirização. Ele não apontou, nunca foi apontado pelo Tribunal de Contas que o convênio estava errado. Não. O tribunal apontou 2 fatores. Primeiro fator, terceirização para a FUST. Segundo fator, FUST tem problemas judiciais. O senhor sabe disso. Então, secretário, nós estamos aqui num embate muito grande, que a gente tem aí a fundação que pode prestar esse serviço. Vereadora Vivi, a fundação, nós estamos aqui, registrar a presença da vereadora Vivi. Falando sobre o novo contrato, vereadora, da questão do integral. Me preocupa, vereadora Vivi, quase 50 milhões de reais, que nós vamos fazer um processo agora de licitação na prefeitura, que a gente pode levar esses 50 milhões de reais para uma fundação que nem é de Taubaté. Me preocupa. Porque esse dinheiro tem que ficar aqui para contratar o nosso... Não que a outra fundação não vai contratar as pessoas de Taubaté, mas a gente tem que valorizar o que é nosso, vereadora Vivi. Nós falamos muito isso durante a campanha. Eu tenho certeza que outra fundação vai trazer um monte de gente que não é nem de Taubaté. E posso afirmar para a senhora, nos termos que vão ser feitos, a Unital não vai ganhar esse contrato. Ela não vai ganhar, ela já está fora. Então, secretário, eu estou muito preocupado e vou continuar preocupado em defender esse patrimônio que é nosso, porque a gente está falando aqui, eu vejo muita gente falar de PMT, de tantas outras coisas, e numa situação dessa que é para a gente fortalecer
a universidade, as fundações, nós vamos fazer um termo de referência que corre o risco de tirar 50 milhões por ano de Taubaté para levar para outra instituição. Eu vou insistir, não é nada pessoal, é defendendo o patrimônio que é nosso, que é a Universidade de Taubaté, e vou defender até o último momento. E aí, secretário, eu gostaria que o senhor falasse aí para nós, qual é a sua visão, já que o novo integral vai assumir a empresa, né? Na verdade, o novo secretário deve assumir esse contrato, que o senhor falou aí em fevereiro, para poder ocorrer em fevereiro. Se o termo de referência for nesses moldes que eu recebi aqui, essa denúncia, eu acho que a Fundação Funcabs não vai participar. Já me informaram. Eles não vão participar do processo licitatório porque eles não vão se encaixar em tudo que vocês estão pedindo. Cumprimentar o vereador Adalto, vereadora Vivi. Fazer mais um comentário. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação de defender a universidade. Eu quero deixar claro que eu sou professor da Universidade de Taubaté há 20 anos. E é evidente que eu gostaria muito que continuasse com a universidade. Tanto que eu, como secretário, fiz a solicitação de prorrogação do contrato por estar satisfeito com o serviço deles. Infelizmente, posteriormente, eu fui notificado que a universidade não poderia continuar. Mas vale lembrar também, vereador, mais uma vez, que nós, como o senhor mesmo mencionou, nós sabemos dos problemas que a FUST tinha em relação à certidão negativa. Mas é importante que a população saiba que em nenhum momento a universidade ou a prefeitura fez convênio com a FUST. Então, o tribunal apontava, provavelmente, uma terceirização. Mas a prefeitura fez um convênio com a Universidade de Taubaté. Se a Universidade de Taubaté, por uma questão legal, jurídica, ela não poderia contratar, porque uma empresa que estivesse contratada teria que fazer concurso, ela entendeu que deveria ser feito por um apoio de uma fundação. E o tribunal entendeu que não. Tanto que eu comentei no começo, vereador Adalto, não sei se o senhor já estava aqui, acho que sim. Em 2019, o prefeito mandou um projeto de lei pedindo autorização para que fosse mudado e a universidade pudesse contratar temporário. Essa Câmara entendeu que não poderia, que essa era uma deliberação interna da universidade e não autorizou. Se tivesse autorizado, independente de ser legal ou não, né, foi respeitado o parecer jurídico, o presidente da comissão, Nunes Coelho, e assim com os membros da comissão que acompanharam o relator, nós não teríamos esse problema. A universidade poderia estar mantendo, finalizava com a FUST e fazia a contratação. Mas como não foi possível, ela ficou impedida. Como é que ela vai contratar 1.300 pessoas com concurso? Então ela fica impedida. Aí o vereador mencionou que há a possibilidade da Funcabs participar. Num primeiro momento, sim, nós conversamos com ele e seria interessante. Volto a afirmar que não cabe a mim manifestação jurídica. Vereador, se a Funcabs puder participar juridicamente, perfeito. O que eu menciono aqui é que se o tribunal entendeu que a universidade fez um convênio com a prefeitura e de alguma forma incluiu uma outra entidade, uma fundação, para prestar algum tipo de serviço, que era gerenciamento, contratação de funcionários, etc., eu tenho dúvida se a Funcabs, por não ter, né, você falou que mudou, eu não sei se mudou em função ela ser educacional, porque nós vamos fazer um termo de colaboração com uma entidade educacional. Nós não podemos pegar uma universidade ou uma entidade que não seja educacional. Então, se a Funcabs, que hoje, né, até então, tinha aí um segmento direcionado aos funcionários, eu desconheço essa mudança, depois você pode até esclarecer, se teve uma mudança jurídica que ela está habilitada e ela tem um corpo técnico educacional que ela possa fornecer, eu entendo que ela pode participar. Agora, se ela não tem esse corpo técnico, ela vai ter que requisitar da universidade. Então, o processo se inverte. A universidade utilizava da FUST para a contratação do pessoal e a Funcabs vai utilizar da universidade para as questões pedagógicas.
Um braço da universidade, vereador, que seria o IPTS, sim tem essa condição técnica de profissionais, de mestres, doutores, que ela poderia utilizar. Só que nós chegamos a analisar essa possibilidade, viu, vereador? Eu tenho essa preocupação também que fica em Taubaté. Apesar de algumas pessoas comentarem isso, por não me conhecerem, eu tenho essa preocupação. Eu adotei Taubaté como minha cidade, tive orgulho de receber o título cidadão aqui, prestei serviço 8 anos, nunca tive nenhum problema, principalmente com o senhor, né? O relacionamento foi perfeito, tudo que o senhor precisou, a gente conversou de forma muito respeitosa e nunca tivemos problema. Então, eu como professor da universidade, eu gostaria muito que continuasse, mesmo porque a avaliação é positiva e eu pedi para continuar. O que eu acredito que possa ter algum problema é em relação a essa questão. Então, quando nós pensamos, vereador, a primeira coisa que nós pensamos, de acordo com a sua preocupação, de repente dar continuidade, se não era um convênio, um termo de colaboração, com uma entidade que tivesse alguma ligação com a universidade, nós conversamos também com o IPTS, né? No sentido de mostrar se o IPTS tinha condições de desenvolver, dar continuidade. O IPTS até tem. O problema é que o IPTS é uma empresa privada, em que ela tem que recolher impostos. Então, vou dar um exemplo. Como o vereador falou, um contrato que hoje se aproxima de 50 milhões, se você abrir uma licitação de técnica e preço, como nós gostaríamos, você pode colocar aí 17% de impostos, mais o lucro da empresa, vamos falar que seja muito baixo, 3%, então no mínimo 20%, né? O SESI, por exemplo, é uma empresa também que nós poderíamos fazer o convênio direto, dispensaria licitação, só que seria um custo de pelo menos 30% a mais no convênio. Então, isso a prefeitura não tem como ter mais 12, 13, 15 milhões para fazer por técnica e preço como iniciativa privada. Então, nós temos duas possibilidades, né? Independente da questão jurídica, viu, vereador? Se a Funcasos pode participar ou não, essa questão nos resta juridicamente duas possibilidades. Ou você faz uma licitação para a empresa privada técnica e preço, fica inviável em termos de custo. Ou você faz um edital de chamamento público, que são organizações sociais que não têm fins lucrativos. Então, não precisa taxar de impostos o contrato. Então, o contrato ficaria no valor aproximado do valor atual. Então, isso é a Lei 13.019, não somos de /2014. Não somos nós que inventamos ou mudamos o edital. O edital é baseado nisso e baseado no termo de referência em relação às cidades que já têm desenvolvido esse tipo de parceria. É importante destacar também que, às vezes, né, mesmo que a gente entenda que seja perfeito, que fique os recursos na cidade, a Unital é uma instituição que nós temos uma ligação até direta por ser professor, mas às vezes pode acontecer de não ser possível. Isso é uma questão legal. Quem vai definir isso não somos nós, né? Então seria mais ou menos, a gente dá o exemplo das instituições médicas, né? Então a prefeitura de repente precisa contratar uma OS, o ideal que fosse a Unimed da cidade, que fosse alguma instituição da cidade. E de repente, por questões legais, a Unimed não pode participar e acabou vindo uma empresa, uma OS de fora, né? Isso pode acontecer, mas isso não somos nós que definimos, é uma questão jurídica. Secretário, deixa eu só fazer uma pergunta. Há um risco da Funvic, por exemplo, pegar esse contrato? Fundação Funvic? A Funvic, como fundação universitária, eu não sei porque não apresentou proposta, né? Isso a gente só vai saber daqui a 30 dias. Tá. Mas ela perguntou e mencionou o seguinte, que ela sempre teve vontade de fazer parceria com a universidade, com a prefeitura, mas em respeito à universidade nunca participou. Ela queria saber se realmente a universidade não ia poder continuar. Eu falei, a universidade, não. As fundações, eu não sei. Então, assim, eles demonstraram interesse de participar, por ser uma fundação e ser prestadora de serviço aqui da região. Agora, eles apresentaram o orçamento. Agora, eu acredito, né? Isso eu tô eles falando, apresentaram o orçamento. Apresentaram o orçamento. Se eles vão participar, se eles vão ter o plano de trabalho deles avaliado em condição de ter ou não, isso é outra questão. Então, minha preocupação é essa, não tem nada contra a fundação, pelo contrário, eu acho excelente fundação. Mas é a fundação, por exemplo, que patrocina o vôlei, vereadora Vivi.
né? Começa a ficar muito caseiro essa situação, né? Fica muito caseiro. E aí a gente acabou de falar, o secretário acabou de falar que se a Unital não participar, eles vão participar. Eu posso afirmar que eles vão ganhar esse contrato. Vereadora Vivi, vai ganhar esse contrato. E nós vamos mandar 50 milhões para uma fundação que é de Pindamonhangaba. Então, eu posso afirmar para vocês aqui, da forma que está, isso é um risco, vereador Adalto. É um risco. Uma fundação que não tem vínculo nenhum, a não ser a questão do vôlei. Então, vereadores, temos que prestar atenção. Vamos ficar com o nosso integral, com as nossas crianças. Será que a fundação tem compromisso de chamar essas pessoas que foram dispensadas? No meio do campeonato, vão passar Natal desempregados? Então, nós estamos nessa audiência, gente. O secretário sabe o carinho e o respeito que eu tenho por ele. Só que não dá para a gente ter pegadinha nessas coisas. Essas coisas, para mim, é muito pegadinha. Secretário, sinceramente, se a Fundação Funvic pegar esse contrato, o senhor foi secretário de esporte. Uma das pessoas que mais, um dos investimentos maiores é a Funvic no nosso esporte, na questão do vôlei. Aí o senhor é secretário de educação, aí a Funvic pega o integral nosso. Secretário, não vai pegar bem. Não vai pegar bem. E aí o senhor traz vários argumentos que agora o senhor está trazendo a questão da instituição, do termo de referência. Com todo respeito, secretário, eu acho que é abusar da inteligência da gente. Sabe, parece que a gente tem 19 bananas aqui na Câmara. 19 bananas. É abusar da inteligência da gente. O senhor acabou de falar que a Fundação já consultou e já tem uma apresentação dela aí de pedido de orçamento. E ela, inclusive, com toda a ética que tem, porque acho que a gente tem que ter ética, já consultou se a Unital não for participar. Olha, presta atenção, que essa audiência aqui vai tirar... O meu pessoal da assessoria, nós vamos desmiuçar isso depois. A Fundação já consultou se a Unital não vai participar e que eles querem participar. Não pega bem isso, gente. Não pega bem. Olha, gente, eu vou ser muito sincero para você, secretário, eu vou afirmar aqui publicamente e vou registrar em cartório a hora que eu sair daqui. Se essa fundação ganhar, secretário, nós estamos... Olha, a Câmara Municipal pode fechar as portas. Pode fechar as portas, vereadora Vivi. Pode fechar as portas. Porque está escrito louco na cabeça da gente e otário na nossa cabeça. Com todo respeito. Não dá para a gente ouvir essas coisas aqui. Vereador Adalto, fazer orçamento público é responsabilidade. Responsabilidade com as pessoas. Sabe o que eu fiquei indignado aqui? Inclusive perguntei para o professor Renato, que não me respondeu. Inclusive falei para ele, no dia do quadrimestre, que ele não me convenceu, que eu fui vereadora Vivi, no dia da demissão dos funcionários da FUST. Foi triste, vereadora. Foi triste, vereadora Adalto. Tinha gente que faltava um mês para receber o seguro-desemprego que foi desligado. Foi muito triste isso, gente. Tem gente saindo chorando. Sabe o que é mais triste, vereadora Adalto? Saber que muitas ADIs que cuidaram das nossas criancinhas e que essas crianças podem não ter essas ADIs o ano que vem, vereadora Vivi. Porque a Unital, a senhora reitora, conforme passado aqui, não quis sustentar para o Tribunal de Contas que ela assumiria esse contrato. Que o secretário acabou de falar que ele estava feliz com o contrato. Estava muito feliz. E eu acho que o secretário sabia dos apontamentos do Tribunal de Contas há muito tempo. Não foi só esse ano. Agora, eu fico preocupado, vereadora Vivi. Para o próximo prefeito. Como que o próximo prefeito vai justificar isso para a sociedade de Taubaté? Que o cara que falando que vai investir tudo que ele puder na cidade de Taubaté, foi isso que o nosso prefeito falou, que agora o saldo está aí, vai levar 50 milhões para a cidade de Pindamonhangaba. 50 milhões. Então, eu me preocupo muito e vou me preocupar. Todos os recursos que puder ficar em Taubaté, vai ficar em Taubaté. Nem aqui para isso tem um custo do meu mandato. Não tem problema. Porque eu vi aquelas ADIs, eu vi os monitores sendo dispensados.
Eu chorei com eles lá. Saí de lá chorando. Porque eu sou professor. Eu volto para a sala de aula. Meu diploma é da Unital. E eu vou defender a Universidade de Taubaté. Não vou me furtar disso, não. Então, me dói. E eu quero, vereadora Vivi, a senhora é uma liderança. Inclusive, eu falo publicamente. A senhora tem que ser líder do governo nesta casa. Do nosso prefeito Saldi. Porque a senhora tem o mesmo pensamento que eu. A senhora também não tem um chazinho, não. A senhora fala na cara. Então, vereadora, espero, inclusive, que eu faço votos com os meus colegas. Está aqui o Richards, também falou no nosso grupo, que eu acho que você tem que ser nossa líder, para a gente não passar essas pegadinhas, vereadora. Porque senão o Saldi já vai começar fazendo esse processo dele de 2021 totalmente contrário ao que ele falou nas eleições. Eu sugiro, inclusive, eu espero que a senhora faça parte da transição, que isso aqui, vereadora, é muito... que a transição se acompanhe muito de perto disso. Porque não vai pegar bem. Uma fundação que patrocina o vôlei, que já mandou orçamento, e que já falou com o secretário que se a Unital não participar, ele participa. Lógico. Quem não quer ganhar 50 milhões? Até eu, só de insumo, vereadora Vivi, ó. Só de insumo. São os recursos materiais. Por mês, vereadora, R$ 297.435,08. Por mês. Por ano, insumo, R$ 3.569.220,96. Custos de formações continuadas, que é as formações, por mês, R$ 30.190. Por ano, R$ 362.280. Custos administrativos operacionais. Qual empresa que não quer isso? Até eu. R$ 145.139,80. Por ano, R$ 1.741.667,60. Recursos humanos. O dinheiro que vai pagar as pessoas que trabalham. E, por sinal, eu espero que nesse contrato pague um salário digno para aquelas pessoas que cuidem das nossas crianças. R$ 38.120.574,48. Custo total no ano, R$ 43.793.553,04. Então, meus senhores, vou passar a palavra para o secretário, mas olha, estou preocupado e vou sair dessa audiência muito preocupado. E eu, se meus colegas vereadores quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vivi, eu até peço que você se manifeste, porque você que está liderando essa questão com o nosso prefeito, que pense com carinho nesse processo aqui, que é muito importante para o município de Taubaté, muito importante para as estruturas de Taubaté. Posso só comentar? Obrigado, Vivi. Na verdade, nós estamos fazendo o que a lei determina, que é um chamamento público, natural que as empresas da região, como essa que eu comentei com você, que é de São José dos Campos, lembrei agora, deve participar também. Desculpa. Pode ganhar uma de São José, pode ganhar uma de Campinas, pode ganhar uma de Taubaté, pode ganhar uma de Pinda. Isso são hipóteses. Deixar muito claro que se nós não fizéssemos isso agora, a vereadora Vivi, que eu acredito que vai ser a líder do governo, veja bem, vereadora, se nós não fizermos isso agora, nós estamos abrindo um edital que precisa ter autorização da Câmara para uma dotação nova, né, já que não é mais convênio, é um termo de colaboração. Se não for aprovado pelos vereadores semana que vem, independente das questões que o vereador levanta, de legalidade ou não da fundação da universidade participar, se isso não for aprovado agora, essa mensagem que veio para a Câmara, o que vai acontecer? Qual é o cronograma para a senhora entender? Vota-se agora, cria a dotação orçamentária, a partir daí nós publicamos o edital, tem 30 dias, isso vai acontecer, por exemplo, até o final de janeiro, um exemplo, tá? Nós estamos com um cronograma bem apertado. Mesmo porque teve uma orientação do promotor para que a gente não finalizasse isso, para que isso fosse feito de uma forma, deixar pronto para que o novo governo desse aval, o novo governo fizesse essa avaliação. Qual é a nossa preocupação?
Como o vereador falou, os custos são altos, que são 20 mil crianças que participam do período integral. É lógico que a gente não sabe se nós vamos voltar com 50%, com 70%, com 100%. Isso depende de uma orientação e de uma avaliação do governo do estado em relação às questões dos índices de contaminação. Mas a nossa preocupação é que, se não for aprovado esse ano, o governo vai entrar em janeiro, depois vai ter que mandar para a Câmara novamente, para depois de 30 dias, isso vai entrar fevereiro ou março. Então, a gente vai adiar o início do integral. Então, acho que depois é importante você, como provável líder do governo, entender melhor essa situação, para que não fique tanto tempo paralisado e não prejudique o atraso. Independente se a Funcavos vai participar, não vai, se vai mudar alguma coisa, eu acho que existe esse cronograma, né? Dizer para o vereador que a mesma preocupação que ele tem, eu tenho, tá? A minha preocupação é que desse continuidade ao trabalho através da universidade. Por questões de lei, que não foi eu que defini, nós vamos ter que fazer alterações. Vão vir empresas de vários lugares, tá? Independente, pode ficar o dinheiro em São José, em Pinda, em qualquer lugar. Como pode ficar em Taubaté, vai depender das situações. Então, nós estamos aqui falando em hipóteses, né? Quanto às pessoas que foram mandadas embora, deixar muito claro que foram mandadas embora por questão contratual. Isso não quer dizer que elas não possam retornar, porque, como ele falou, se for uma empresa de fora, não vai trazer os funcionários de fora, o custo é outro. Então, provavelmente vai fazer um processo seletivo e vai contratar mão de obra dentro da cidade mesmo. Eu acredito assim. Pode mudar um ou outro coordenador, alguma coisa que eles queiram ter de confiança deles, isso é natural. Então, deixar claro que não existe nenhum posicionamento da Secretaria de Educação em relação ao desrespeito aos vereadores, principalmente ao vereador Carbone, que se dedica, levanta essa bandeira por ter essa ligação com a universidade. Eu sei que ele está aqui defendendo a universidade, mas são questões que às vezes fogem ao meu interesse pessoal de dar continuidade ao projeto. Então, eu não faço nada que não seja embasado pelas orientações do jurídico, do procurador do município. Então, qualquer dúvida que tenha, vereador, você pode notificar o procurador do município e ele vai poder te responder se pode, se não pode, como que deve ser. Entende? Então, na verdade, essas minhas considerações, eu estou muito tranquilo. A vereadora Vivi me conhece há muitos anos. Eu tenho 32 anos de vida pública, 6 mandatos, e nunca, 6 mandatos, não é fácil, hein? 6 mandatos, nunca tive nenhum problema, nenhum apontamento em relação ao meu caráter ou a minha... Não estou falando de você, não. Estou falando de forma geral. Do meu caráter ou de qualquer atitude que não fosse correta da minha parte. Por isso que eu acredito que eu estou há tanto tempo nesse cargo. Como o vereador mencionou, fiquei 4 mandatos em Pinda, e em função do meu trabalho técnico, eu vim trabalhar em Taubaté, não era amigo do prefeito, não vim por indicação política, e acredito que fiz um trabalho a contento, e infelizmente, em função de tudo isso, que é uma legislação, uma lei, de repente nós estamos aqui debatendo de uma possibilidade de direcionar ou de qualquer coisa no sentido de uma entidade de Pinda, porque tem alguma ligação na cidade com um projeto que ela patrocina ou que ela é a detentora, vamos dizer assim, da franquia de poder participar da Superliga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz 2 anos e meio que eu estou na educação, não atuo mais no esporte, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma entidade educacional que de repente tem interesse em participar, como a que presta serviço em São José vai ter interesse de participar, tá? Então eu vim tranquilamente aqui prestar os esclarecimentos, estou à disposição do vereador, como de todos os vereadores, para esclarecer o que for preciso. O que não tiver condições de responder, o jurídico vai responder, porque 90% de tudo isso é elaborado pela parte jurídica. Queria também destacar, dizer que isso acordado com o promotor, nós só iremos dar andamento a esse processo no próximo governo. Então, o próximo secretário que vai analisar
todas essas questões, então não teria interferência nenhuma minha. E dizer mais ainda, volto a dizer, que tem uma portaria número 23, tá, de 20 de julho de 2020, já nomeando uma comissão de 5 funcionárias estatutárias, que são a coordenadora do ensino fundamental e médio, a coordenadora do ensino infantil, a coordenadora da parte da prefeitura do ensino integral, a coordenadora administrativa e uma supervisora que também trabalha com ensino integral. São funcionárias de carreira que estão lá de 10 a 20 anos trabalhando, e vocês todos acompanham, sabem que o trabalho delas é sério, né? Uma delas está aqui, se caso precisasse colocar alguma coisa em relação ao edital que ela participou, por fazer parte da coordenação do fundamental. Então, qualquer insinuação que tenha de algum tipo de favorecimento ou qualquer coisa nesse sentido, nós estamos desrespeitando a esses funcionários de carreira, porque esses funcionários de carreira é que vão avaliar o projeto, vão avaliar o plano de trabalho, que compreende, vai ser analisado um plano que eles vão apresentar de trabalho, a experiência comprovada deles na área, tecnologia operacional, indicação do corpo docente. Então, esses itens vão fazer parte de um critério que a equipe técnica vai avaliar e vai chegar à conclusão da melhor instituição que vai prestar o serviço no próximo próximo termo de colaboração, e o próximo governo vai estar desempenhando no ensino integral. Então, na verdade, esses são os meus esclarecimentos, estou à disposição. Volto a afirmar que tudo que foi feito foi via jurídico. Não vou fazer parte da definição de quem vai dar sequência a esse projeto, mas tinha obrigação, como secretário, de não finalizar o ano, deixando, como se diz na palavra popular, o abacaxi para o próximo governo, mesmo porque, em termos de cronograma, iria atrasar muito. Então, foi só isso que nós fizemos. Os questionamentos do vereador são normais, já que, em algum momento, ele entende que não deveria sair da universidade, que eu concordo, volto a repetir, tanto é que solicitei a prorrogação, mas, infelizmente, por uma questão jurídica, nós temos que mudar esse formato. Então, vereador, estou à disposição também, e o vereador Adalto, se quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Bom dia, funcionando. Bom dia a todos. Eu quero deixar aqui os meus sinceros votos de confiança que eu tenho não só ao senhor como secretário, como pessoa. Obrigado. E o senhor sabe disso, mas também com o vereador Douglas Carboni, que milita fortemente com essa bandeira da educação, acompanha de perto, já foi relator de várias CPIs nessa casa, está aí no seu 3º mandato como vereador reconhecido em Taubaté, o mais votado. Isso me passa uma confiança muito grande do trabalho do vereador Douglas Carboni. Sei que ele é professor, que ele acompanha muito de perto todos os problemas da Universidade de Taubaté. Admiro muito isso nele. Colo junto com ele para poder pegar um pouco desse conhecimento, desse aprendizado. Eu que fiz aí o meu 1º mandato, estou indo para o 2º. O que eu entendo é que há realmente uma preocupação dessa casa, segundo a fala do vereador Douglas Carboni, pelas coincidências. Eu entendo as colocações, porque isso virou público, né? Funvic, vôlei, patrocínio, agora participar da licitação, eu participo se a Universidade de Taubaté não participar. Isso nos causa uma insegurança. Traz realmente uma insegurança. Não, vereadora, não falou que não participe se ela não participar. Ela perguntou se não iria participar. Como eu falei que não, ela falou, então eu tenho interesse de participar. Então, mas por que isso? Né? Fica o questionamento. Por que ela não pode disputar junto com a Universidade de Taubaté? Onde que está o problema? Ela teve conhecimento que a universidade não poderia participar mais por uma questão legal, né? Então eu deixo aqui a ideia, vereador Douglas Carboni. Eu acho assim, nós já estamos vindo de uma pandemia, as escolas já foram prejudicadas, as crianças já foram prejudicadas, há uma conversa de uma nova onda de Covid, com mais força, já vindo da Europa e vindo inclusive para o Brasil, isso a gente não pode negar. Há uma preocupação realmente, não há uma conversa ainda da normalização das escolas para o ano que vem. Eu acho que é uma pauta, um assunto que a gente não precisa se desesperar para votar.
Eu acho que é algo que a gente precisa se aprofundar mais, vereador Douglas Carboni. A gente precisa sentar e conversar mais sobre esse assunto, discutir melhor, inclusive, com o próximo governo, que realmente quer estar presente nessa transição, quer estar realmente representando aí, porque a gente militou forte, a gente acreditou realmente no trabalho do Saldi, né? Eu acreditei que ele pudesse e teria sim a capacidade. A educação é uma pauta que ele admira, que ele gosta, que ele tem conhecimento. Eu acho que é algo que a gente poderia sentar e discutir com calma, ver se ele também já sentou, se ele também já está inteirado sobre todo esse contrato, essas licitações que vão acontecer, para que não haja dúvida e não fique realmente a insegurança para o próximo governo de ter que responder para a população algo que não lhe convém, que ele não teve conhecimento e não acompanhou. Eu acredito muito que a pressa é inimiga da perfeição, tá? Eu acho que nós nessa casa não precisamos correr, não temos pressa. Há sim uma possibilidade, vereador Douglas Carboni, deixa a provocação da gente sentar. Eu vou convocar já o Saldi para a gente sentar junto, até mesmo ao secretário Macaé, para ver se há... começa, acho que a semana que vem, né? Isso, se há realmente aí um entendimento, se há aí um acompanhamento do próximo prefeito junto a isso. E cabe sim a essa casa estar acompanhando isso de perto, acompanhando inclusive, vereador Douglas Carboni, a cada licitação feita nessa cidade, que a gente possa participar, que a gente possa acompanhar com números, com conhecimento, para ver se tudo isso realmente vai estar tudo lícito, vai estar tudo de acordo com o que a gente acredita nessa casa, que é a nossa função como vereador. Eu lamento pela realmente a perda do emprego desses funcionários. Eu até reivindiquei, falei com o prefeito a possibilidade, questionei o próprio secretário Macaé, para que a gente pudesse dar continuidade a esse contrato, pelo menos até o começo do ano, para que essas famílias não ficassem desamparadas pós-pandemia, que já vem com uma crise aí horrorosa de desemprego de membros da própria família, e agora eles também sofrerem esse desemprego, se não poderia aí, de repente, a gente conseguir manter esse contrato, troca a empresa, mas mantém os funcionários. Eu sou conivente com essa ideia do vereador Douglas Carboni, de que poderia sim já ter feito um acordo para não mandar embora. Perguntei ao prefeito, ele disse que haveria sim essa possibilidade, mas que teria que sentar, tem todo um trâmite, tem toda uma legalidade, né, em cima desse projeto. Então me deixa triste, eu não acompanhei, não estive junto com o senhor nessa despedida desses quase 1.500 funcionários da FUST. Acredito que tenha sido um momento de muita tristeza, de muita angústia, fim de ano, passar o Natal aí desempregado, além dos 15 mil desempregados que a gente já tem na cidade de Taubaté, que me preocupa muito, e eu milito muito por essa causa, pelo emprego. Então, fica realmente aí a minha preocupação junto ao vereador Douglas Carboni. Quero realmente fazer aí parte de todo esse processo, acompanhar de perto, para que haja toda a transparência possível, para que haja todo o acordo que fique bom para a população de Taubaté, para as crianças de Taubaté, né? E a gente, como fiscalizador dessa casa, secretário, com todo o respeito que eu tenho ao seu trabalho, sua integridade, honestidade, é indiscutível isso. Tenho certeza que você não estaria jamais envolvido em qualquer tipo de ilicitações, né? Coisas erradas, e se corrompendo, mas é importante que a gente sabe que também vem ordens de cima. Então é importante que essa casa acompanhe de pertinho e que haja realmente toda a transparência e a lealdade para que todas as outras empresas possam participar e que seja feito tudo com muita coerência. E deixo também aqui a minha lamentação, porque acredito na Universidade de Taubaté, vereador Douglas Carboni. Gostaria muito que fosse ela que continuasse gerindo esse contrato, porque é a universidade que arrecada para a cidade de Taubaté, e nós vamos precisar, vai ser um ano complicado, ainda não sofremos as consequências da pandemia, vamos sofrer ainda economicamente, e é importante que tudo e qualquer tipo de recurso seja direcionado da nossa cidade para a nossa cidade, porque isso volta para a população que paga os seus impostos em dia, que paga todos os suas taxas aqui de iluminação, qualquer coisa que seja, e volte para eles esse dinheiro em benefício e conforto, tá? Então eu sou conivente com o senhor, que a gente faça com muita calma, com muita tranquilidade, em acordo junto com o próximo governo, para ver se realmente não fica nenhuma dúvida para o próximo governo pagar por algo que ele nem participou, né? Tem que se explicar, então eu acho legal a gente fazer as coisas com muita calma, muita tranquilidade. Eu acredito que as escolas não devam voltar no começo do ano já, porque não voltou até agora, não tem por que voltar vindo com a segunda onda de pandemia. E não há pressa, a gente precisa realmente fazer as coisas com calma para que seja bem feita. As crianças, se voltarem em fevereiro ou março, né, é um mês de diferença para quem já perdeu um ano inteiro. Mas a certeza de que a gente vai ter o melhor para oferecer para essas crianças da nossa cidade de Taubaté. Vereador Adalto, só para
contribuir, tem como fazer um emergencial o ano que vem, vereadora Vivi. Não precisa essa pressa dos 30 dias fazer esse termo de referência, né? Nem podemos fazer uma situação dessa. E eu estou aqui conversando com a minha assessoria, e a minha assessoria está me informando, secretário, que o convênio atual tem termo de referência, inclusive tem termo de trabalho, plano de trabalho. Sim, né? tem, eu não falei que não tinha. Eu só quero falar uma situação, secretário, que a gente dá para fazer uma emergencial. Estou questionando aqui a presidência da FUNCAB, secretário. Tem uma cláusula que foi colocada nesse novo processo licitatório, que a universidade não vai participar mesmo. Está confirmando aqui. Então, vereadora Vivi, da forma que está construído o termo de referência, a universidade não vai participar. Não pode participar porque essa cláusula barra a universidade, né? A gente vai ter que mudar no orçamento público, vereadora Vivi, para que a gente possa deixar para o próximo governo licitar isso ou fazer um convênio direto com a FUNCABS, né? E eu perguntei para a presidente da FUNCABS agora se pode fazer um convênio direto, e parece que eles consultaram, inclusive o Ministério Público, pode fazer um convênio direto com a universidade, da mesma forma. Então, já foi aí consultado, conversado, e parece que pode fazer direto com a Fundação FUNCABS. Então, acho que é uma hora de a gente dar um passo para trás e ouvir isso. Então, quero pedir aos meus colegas vereadores, vereadora Adalto, vereadora Vivi, os assessores que estão aqui, por favor, falem com os seus vereadores. A hora que terminar essa sessão, vou subir e falar com a minha advogada, o pessoal da minha assessoria, que precisamos mudar isso no orçamento público, porque senão vai ter uma licitação e não vai ser a Universidade de Taubaté que a gente tanto defende que vai ganhar esse processo, né? E a gente sabe que a Unital é do povo de Taubaté. Então, nós temos que defender essa universidade. Secretário, eu agradeço imensamente, desculpa as colocações da forma que eu coloquei, mas eu me preocupo muito dessa questão. O senhor já fez contratos emergenciais lá, e o senhor sabe que pode fazer contrato emergencial. O senhor sabe, tanto na Secretaria de Esporte quanto na Secretaria de Educação, o senhor já fez contrato emergencial. O próximo secretário pode fazer um contrato emergencial para atender integral. Ele pode fazer. Tem um período para ele fazer. Nós pedimos, a universidade não tem interesse. Então, mas não foi isso que eu ouvi aqui do... Não estou falando de FUNCABS, porque a FUNCABS não tem nenhuma parceria com a prefeitura. Mas tem uma parceria com a Universidade de Taubaté. Então, a Universidade de Taubaté, nós solicitamos a prorrogação por mais 2 anos. Tá. Eles nos oficializaram que não poderia continuar. Mas Então, eu não posso fazer emergencial com a universidade. Pode fazer com a Fundação FUNCABS. Bom, isso é o que você está falando. Se juridicamente puder, não tem problema nenhum. Pode. Né? Secretário, a gente pode fazer aquilo juridicamente que a gente puder, vereador, não tem problema nenhum. Constrói dentro de forma jurídica. Tem algumas outras perguntas aqui, inclusive foi colocadas por uma situação que eu estou muito preocupado, secretário, e aí eu acho que é uma preocupação, não está no escopo do meu requerimento, mas eu sei que o senhor é empenhado na questão da educação. O pessoal do ENCA está muito preocupado que os professores estão todos sendo mandados embora também. Me parece que eles estão numa situação lá muito crítica, que eu acho que é uma preocupação que aí sim a gente tem que ter como professor, deixar todas essas turmas sem alunos, sem professor, né? O ENCA tem lá várias turmas que estão estudando no ENCA. Parece que esses professores estão sendo dispensados dia 16 agora. O que o senhor falou, inclusive, é um processo que tem um processo nesse sentido para dispensar esses professores, uma ordem judicial. E acho que é bom o senhor explicar isso também, porque os contratos seletistas, segundo o secretário, tem uma ordem judicial para dispensar esses professores. E aí, secretário, eu não vi nenhuma movimentação do senhor para resolver esse problema desses alunos aqui, desses professores que estão sendo mandados embora. Porque eles também ficarão sem professores o ano que vem. Também ficarão sem professores. Nós temos uma situação, você que me acompanha, nós temos uma dispensa de milhares de professores agora seletistas. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Richard? Eu dei aula, muito tempo. A gente que dá aula, a gente sabe como é que funciona. Nós vamos entrar em 2021 com várias salas sem professor. Várias. Sabe por quê? Eu não ouvi do secretário, inclusive,
se existe um processo seletivo para contratar novamente esses professores. Vereador, o senhor não ouviu porque o senhor não perguntou. Deixa eu terminar, secretário. Eu perguntei nos bastidores, o senhor falou que a justiça mandou ele mandar embora. Mas não terminamos a conversa. Então, secretário, eu gostaria de uma posição do senhor, porque é o seguinte, o pessoal do ENCA, eu tenho colegas professores que estão sendo dispensados agora de 16, estão muito preocupados, e eu tenho certeza para você que eu estou falando, porque eu já vivi isso com a professora Edna. Nós vamos ter salas de aula sem professor. Se tiver vacinação em massa, a partir de março, vereador Dadalto, eu tenho certeza para o senhor que a gente vai ter milhares de salas em Taubaté sem professor. Eu já vivi isso, eu já passei isso. Porque o professor eventual vai ser chamado para as aulas eventuais, né? Mas o professor contratado, a continuidade pedagógica que nós vamos ter o ano que vem, se a gente não tiver, secretário, um processo seletivo urgente de contratação de seletista, nós vamos ter um problema sério em sala de aula. Eu tenho um professor amigo meu, que é professor de física e matemática. Ele é formado em física e matemática. Nós da rede particular, rede pública, nós temos um problema de algumas disciplinas. O secretário sabe disso. Algumas disciplinas você tem pouca formação desses profissionais, até porque a própria formação de professor está desgastada. E nós vamos ter falta de professores. Gostaria de ouvir do secretário, com toda a gentileza, eu estou fazendo essa pergunta, se quiser responder também, não quiser, porque não faz parte do meu requerimento. Mas é uma preocupação minha como presidente da Comissão de Educação, porque nós vamos enfrentar um problema sério a partir de março, se as aulas voltarem mesmo à vacinação, em colocar esses professores, inclusive para os pequenininhos. Inclusive para os pequenininhos. Nós vamos ter esse problema. Qual é a ação da Secretaria nesse sentido? Perfeitamente. Apesar de não estar vinculado à audiência hoje, com todo respeito, já que, pelo respeito que eu tenho, não só por Vossa Excelência, mas por todos os professores envolvidos, é evidente que essa notícia a gente não gostaria de dar, né? Quem que quer pedir, no final do seu governo, realizar demissões? Mas isso também não é um problema que eu criei, é um problema que já existe há anos. E foi uma ADIM que a prefeitura foi julgada agora, se não me engano, em agosto, setembro, e nós perdemos. Ou seja, foi julgada inconstitucional a nossa lei municipal de contratação de temporários, que não foi eu que criei, nem eu que participei dessa construção. Em função disso, com a preocupação, vereador, nós recorremos, né? A prefeitura recorreu e saiu novamente a decisão que é inconstitucional e que tem que demitir os temporários. Já fomos notificados pela promotoria que nós temos até o dia 16 de dezembro para fazer essas demissões. É evidente, vereador, que nós não gostaríamos que isso estivesse acontecendo. Como você falou, causa prejuízo, né, à nossa rede. Mas também, né, quando a gente começou a comentar antes da sessão, que eu comentei que realmente eles seriam demitidos, não deu tempo de eu falar para o senhor que o concurso está em andamento. Já tem empresa licitada, até uma reivindicação de vocês, que substitua parte desses temporários em estatutários, né? Então, é uma necessidade. Então, quando você me questiona se está tendo alguma ação da secretaria, tem uma ação de responsabilidade, sim, a gente se preocupa muito com isso, não é porque nós estamos saindo que nós não temos que nos preocupar. Já foi listado, já tem empresa o prefeito tinha assinado, foi por compras, e em breve essa empresa deve estar publicando aí, né, em conjunto com a prefeitura, um edital de concurso público para estatutário. Discordo quando o senhor falou que milhares de professores serão demitidos, na verdade são em torno de 500, tá? E milhares de crianças, milhares de salas ficarão sem professores, também o senhor exagerou, porque não são milhares, talvez algumas dezenas, se não houvesse o concurso. Mas em caso do concurso, nós vamos repor esses profissionais, tá? Então, as medidas estão sendo tomadas.
é evidente, como eu falei para um amigo também que vai ser mandado embora, falei, é verdade? Eu falei, é verdade. Sinto em falar isso para você. Uma decisão judicial que veio de cima. Você tem que ver o lado bom. Você tem essa informação antes, comece a estudar, que quem sabe você possa ser um professor estatutário e não ficar a vida inteira como temporário. Fica 2 anos, é mandado embora 1 ano, fica 1 ano fora, volta. Então, quem sabe você possa ser um dos funcionários da rede estatutário e ter a estabilidade que você sempre procurou, que você não tem hoje como CLT. Então, o concurso vai ter, os profissionais que estão sendo demitidos comecem a estudar, né, porque tendo esse concurso ele tem a grande possibilidade, né, de se realizar profissionalmente sendo um professor estatutário e pertencendo à rede com uma segurança, né? Então, nós estamos atentos a essa responsabilidade e esse concurso deve ser feito antes do início das aulas, vereador. Secretário, quando eu falo isso, porque eu tenho um requerimento, vereadora Vivi, eu tenho 8 anos de mandato, eu tenho 12 requerimentos pedindo para fazer concurso público. Teve ano, vereador Adalto, que eu fiz 2, vereador Richardson, 2. Esse concurso que o secretário está falando que ele está fazendo agora, tem 12 requerimentos meus pedindo concurso para efetivar. 12. Infelizmente, a gente teve que ter a pandemia e todo esse processo para a gente ter... Porque sabe por quê, vereador Vivi? Muitas pessoas aposentaram. E eu vinha falando para a secretaria, olha, gente, nós estamos tendo um problema sério. Muito cargo em vacância. Não para o senhor, mas eu fiz várias reuniões com a professora Edna, e a professora Edna sabe disso. Falei isso publicamente, inclusive aqui para ela. Publicamente. Falei, professora Edna, não é possível a gente não fazer concurso para efetivar esses professores. Uma audiência, inclusive, que ela sentou comigo aqui. Só naquele ano eu mandei dois requerimentos para a professora Edna e ela me argumentou que não precisava fazer concurso. Aí sabe o que aconteceu, vereadora Vivi? Isso que aconteceu agora. A justiça mandar todo mundo embora. Por isso que tem hora, vereadora Vivi, eu não sou o dono da verdade. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter humildade. O que eu falei para o prefeito ontem, prefeito, aonde você acha que você errou porque você perdeu a campanha? Sabe quem está no bairro? Sabe quem está lá conversando com os professores? Que quem vai na casa de um diretor, de um coordenador, de um professor, muitas vezes escondido para não ser perseguido? O vereador. É nós que vamos. É nós que sentimos na dor das pessoas. Sabe quem foi 7 horas da manhã? Sabe quem atormentou o secretário o tempo inteiro na questão da merenda para entregar? O prefeito deu e graças a Deus o secretário entendeu isso. Nós vereadores, nós sabemos, nós moramos no bairro, vereadora Vivi. Tem criança que vai para a escola para comer. Então, secretário, quando eu falo milhares, é porque a gente tem 6.000 faltas por mês de professores. A gente tinha naqueles dados que a professora Edna trouxe aqui oficial, 6.000 faltas por mês, vereadora Vivi. Porque o professor seletista, ele não tem... Ele fica 2 anos, daí ele é mandado embora. Depois ele fica mais 2 anos, mandado embora. Não tem uma perspectiva na carreira. Uma estabilidade muito ruim para ele. E a nossa rede foi se deteriorando nesse período. Eu tenho 12 requerimentos, inclusive o senhor recebeu uns requerimentos meus, falando sobre isso. Porque não é possível a gente não fazer concurso público. Qual o interesse em não fazer concurso público? Sou super favorável. É igual a questão dos professores eventuais. Meu Deus do céu. E olha, o secretário falou que mandou 500 professores embora. 500. Se você multiplicar isso em 8 horas aula, eu estou falando só de hora aula de ensino fundamental, né? Quantas aulas isso dá? Muito. Se você pegar ensino infantil, que é o professor fica lá 5, 6 horas com o aluno, olha quantas aulas. Então é isso que a gente está vivendo. Secretário, eu não tenho crítica nenhuma. Isso eu falei várias vezes nessa tribuna. É que a gente falou sozinho, vereador Vivi. A gente falou sozinho. Essas coisas a gente falou sozinho. Os requerimentos muitas vezes eram respondidos, vários vereadores reclamavam. Parecia que copia e cola das respostas dos nossos requerimentos. Então, secretário, eu falar para o senhor que eu sempre, todos os anos, falei nessa tribuna. Gente, tem que fazer concurso público, nós vamos chegar num momento
nós vamos ter problema com os seletistas. Isso que a Justiça está fazendo, eu já falava isso desde 2013, quando eu entrei aqui. Porque eu queria fazer concurso público na prefeitura há muitos anos, e há muitos anos a prefeitura nunca fez concurso público. Eu não sei por que a prefeitura fazia isso. Então, eu fico preocupado, e a gente sabe como é que funciona um concurso público. Tem um processo de homologação. Tem um processo, secretário, o senhor sabe muito bem, de atribuição de aula. Até que esses professores, 500 professores, entrem na nossa rede, sejam encaixados na nossa rede, nós vamos ter aí até outubro, novembro do ano que vem. O senhor sabe que funciona assim, porque muitas vezes o cara que fez concurso aqui, vereadora Vivi, a professora, não bate, ela dá aula no particular, não bate horário. E não dá para fazer a junção de horário. O secretário sabe disso, porque dá aula na universidade, dá aula em outras instituições, já deu aula em outras instituições. E a gente tem que encaixar, vereadora Vivi, para a gente poder ter um salário digno para sobreviver. Então, você dá aula no particular, você dá aula no setor público, aí você encaixa. Muitas vezes o professor que você chama, que está no concurso público, ele não é de Taubaté, e daí não compensa ele aqui por 20 horas aulas. Não compensa para ele vir por 20 horas aulas, ele tem que vir por 40. Porque a gente tem em Taubaté uma outra coisa que a gente tem que olhar aí, essas dobras. Porque eu vi muita gente falando dessas dobras. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje o nosso concurso público aqui é de 20 horas. Algumas disciplinas. E aí muitos dobram, principalmente do ensino infantil. A pessoa tem lá um período que ela trabalha por 20 horas, ensino infantil. Está aqui, Brizola, qual o seu concurso? 2007, qual é a disciplina? Educação Física, quantas horas aula? 20 horas aula. Você faz dobra, Gisele? Sim. A maioria, inclusive nossa coordenadora, a maioria dos nossos colegas fazem dobra, que é importante para dar um salário digno para os nossos professores. Porque senão você pega só 20 horas aula, para uns compensa porque eles trabalham no particular e acaba pegando 20 horas aulas no município, compensa. Para outros não compensa, vereador Vivi. Você tem que dar 40 horas para valorizar o professor, para ele ficar na nossa rede. Porque senão ele tem 3, 4 empregos, é uma dificuldade muito grande. Então, secretário, por isso que há muitos anos eu venho falando isso. Muitos anos. E falando sozinho. Que a nossa rede, ela é muito grande. Muito grande. Então, quero agradecer as suas explanações, secretário. Dizer que eu torço para esse concurso público, dê certíssimo. Mas é outra coisa que nós vamos ter problema. Está aqui uma funcionária de carreira, uma excelente funcionária, Gisele Viola, sabe disso. É uma funcionária que hoje é coordenadora por sua competência, fez o seu mestrado, está fazendo o seu doutorado, eu acho. Fez já doutorado. Doutorado. Faz alguns anos já. Então, faz parte da equipe do secretário. O secretário tem uma equipe de coordenadores excelente lá, que faz um trabalho excelente. Mas nosso concurso é por 20 horas. Então a gente tem que... Só que você não pode dar 20 horas para o professor só, senão ele vai embora, ele não fica na nossa rede, porque não compensa financeiramente. Você tem que acabar fazendo essa dobra para ajudar ele a ficar na rede. Então, secretário, desejo sucesso nesse concurso público. Senhores professores, fiquem atentos ao edital, leiam. A gente teve problema no nosso cadastro lá dos eventuais, que eu agradeço publicamente, se você entendeu, junto aos professores, o prefeito Ortiz Júnior também entendeu, no cadastro dos nossos professores eventuais, abriu novamente, foi muito importante. Por isso, porque a nossa rede ela é muito grande, e tem uns detalhes que você vai ter um problema. Por exemplo, o ENCA pertence à nossa rede, e que os alunos vão ficar sem professor. Como é que nós vamos fazer com esse pessoal? Porque lá é bem específico, é um concurso específico para o ENCA. Não é uma disciplina de matemática, português, história. Então, lá por exemplo, disciplinas específicas, por exemplo, da questão da aeronáutica, vereadora Vivi. Que aí é o pessoal do Exército que tem mais habilidade, que conhece isso e pode fazer esse concurso. Será que nós vamos ter mão de obra para concursar essa gente lá? Então, são essas perguntas. Secretário, eu quero passar para as suas considerações dos vereadores, para a gente encerrar aí. Em relação a essas contratações, é interessante, Porque decisão judicial você cumpre,
Quando ela é final, você não tem mais como questionar de acordo com o que você pensa. E é interessante que todas as decisões judiciais acabaram acontecendo no final do meu mandato. Então, você veja bem, como o vereador falou, nós já tínhamos nos antecipado e feito todo o processo, já pensando nisso, que caso perdesse na justiça, para fazer a abertura do concurso. Mas fomos notificados agora que tem que mandar os funcionários embora no dia 16, porque é quando encerra o ano letivo, provavelmente essa foi a decisão judicial. Então, eu, infelizmente, vereador, peguei um final de mandato em que eu tenho que cumprir decisões judiciais que eu não gostaria. Não gostaria que a Universidade de Taubaté estivesse nos deixando do convênio, mas foi uma decisão judicial que a reitora tristemente teve que acatar, que ela também não queria, ninguém queria. Agora a demissão dos profissionais da FUST em função do término do convênio e agora a demissão dos temporários em função de uma decisão judicial também. Então, infelizmente, eu saio muito triste da secretaria nesse aspecto, mas, por outro lado, extremamente realizado pelos avanços que nós tivemos lá nesses últimos anos. E esses avanços têm muito a ver também com o que nós estamos debatendo aqui hoje, que é o ensino integral. Eu digo que é o maior legado do prefeito, não são as obras, e sim o período integral. Ele ficou 8 anos proporcionando de que 1.000 crianças passassem a ter 20.000 crianças em período integral. Essas 20.000 crianças que estavam lá em 2013, no início de 2013, que tinham lá, vamos dizer, 7, 8 anos, ficaram 8 anos no período integral. Estão saindo com 16, 17 anos. Então, ficou o tempo inteiro na escola, com alimentação saudável, que o vereador acompanha e sabe disso, todos os vereadores acompanham. Então, esteve lá com atividades saudáveis, com alimentação saudável, e não estavam na rua. E, em função disso, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o maior legado. Você muda uma geração, né? 8 anos, você consegue mudar uma próxima geração. Então, infelizmente, nós ainda não sabemos como que vai ser a questão da pandemia. Quando nós retornaremos às aulas e de que forma, né? Mas se tudo ocorresse de forma normal e voltássemos 100% às aulas, seria realmente uma perda, né? Nós começarmos sem o integral. Mas como a vereadora Vivi comentou também, né? Para quem ficou sem aula esse tempo, pode ficar sem integral. Só que tem um detalhe, né? Que é a questão da educação infantil. Se voltar à educação infantil sem o integral, nós teremos dificuldade de atender todas as mães. Por isso, a urgência e a responsabilidade nossa de fazermos que esse termo, independente da questão jurídica, da questão de entendimento do vereador, se deve ser uma fundação, se tem mecanismo legal para isso ou não, nós temos que fazer pensando da melhor forma possível, com a maior serenidade possível, mas pensando também no cronograma para que a gente não tenha, se tiver que voltar em fevereiro ou março, essas mães não serem atendidas com a possibilidade de deixar seus alunos na escola por falta de um convênio ou de um termo de colaboração que por algum motivo se discutiu muito tempo. Então, eu acho que o vereador tem interesse e vai agir rápido nesse sentido, de fazer as consultas necessárias dele, indagar o jurídico da prefeitura e etc. Para nós, não interessa se é a empresa A, B ou C. Gostaríamos, como eu mencionei, eu fiz o pedido para a Universidade de Taubaté continuar e a reitora tinha já autorizado, mas infelizmente veio essa decisão, essa recomendação do Tribunal de Contas e nós tivemos que retroceder em relação a isso. Então, a nossa preocupação é única e exclusivamente que esse projeto de sucesso, que é o integral, ele dê continuidade. Não cabe a mim dizer qual empresa, porque eu não vou estar lá, não cabe a mim dizer de que forma que será essa empresa, porque isso cabe ao jurídico. Mas torço para que as coisas funcionem da melhor forma possível, porque nós estamos falando do futuro da nossa cidade, que é o atendimento na educação. Obrigado, vereador. Secretário, só deixando esclarecido, a gente luta muito o período integral. Inclusive, acho que deveríamos aumentar até mais, porque
a demanda de pedido de mães é muito maior do que o número de vagas oferecidas. Eu sou muito a favor que não só volte às aulas, né? Ninguém mais do que eu nessa casa militou tão pesado para a flexibilização vertical, não só no comércio, como também na educação. Não só quero que normalize e volte às aulas, como quero que tenha o período integral e que aumente o número de vagas. O que a gente não pode deixar acontecer é fazer tudo às pressas, né? E fazendo as coisas assim, com o olho tampado, sem saber. É porque nós estamos falando do dinheiro público, nós estamos falando do investimento da cidade. E isso é responsabilidade demais dessa casa. E isso pode respingar negativamente na gente. Então, assim, tem que ser feito, vai ser feito, isso é fato. Mas vamos fazer com bastante coerência, bastante responsabilidade e bastante fiscalização para que tudo seja acertado da melhor forma, tá bom? Mas eu agradeço aí as explanações, as explicações, parabenizo o vereador Douglas Carboni por esses questionamentos fundamentais, pontuais para a nossa cidade. Essa é a função dessa Casa de Leis, essa é a função dos vereadores eleitos pela população de Taubaté. E a gente vai cumprir com muita dignidade, honestidade e transparência. Agradeço aí o vereador Adalto, agradeço você que nos acompanhou, o secretário, a sua equipe que está aqui, os nossos funcionários, os assessores que nos acompanharam aqui também, o vereador eleito Richardson. Tá vendo, Richardson? Vai ter muito trabalho no ano que vem aqui. Eu fico muito feliz de dar essas contribuições. Eu sou um defensor da universidade, todo mundo sabe disso. Eu me formei na universidade em graduação, pós-graduação, mestrado. Não me acho melhor que ninguém por ter tido a oportunidade de estudar, de fazer mestrado, de graduação. Eu me lembro muito bem, muito jovem, se não fosse uma bolsa de estudo, eu não teria a oportunidade que eu tenho hoje, de falar que eu estou formado. E eu acho que a gente avança essas questões. Conhecimento da vida é muito melhor do que o conhecimento de diploma, né? Eu cheguei no hospital, eu me lembro quando formei enfermeiro, perguntando para o técnico de enfermagem, para o auxiliar de enfermagem, porque a gente não sabe nada. E porque a gente precisa chegar nas pessoas que realmente estão lidando todo dia. Educação é uma coisa muito séria, muito responsável e que demanda tempo. Eu sempre falei nesta casa, entra numa sala de aula para você ver como é que a situação é mais difícil. Falar de educação é uma coisa, entrar dentro da sala de aula, ficar lá 60 minutos, vereador Adalto, com um aluno, tentando pegar, inclusive, a atenção desse aluno para a sua disciplina. A minha disciplina é biologia, era difícil, não é fácil. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande a educação. Quando a gente fala que a educação do Taubaté avançou, graças a esses investimentos, só que o que a gente não quer é que no apagar das luzes se faça um contrato tão alto e que possa tirar esse recurso do município de Taubaté e ir para outra cidade. Isso eu não vou admitir. Eu acho que nós, vereadores, não podemos admitir. Quando a gente fala, acabei de falar com a reitora da universidade, eu vou marcar uma reunião com todos os vereadores com ela semana que vem, que eu quero ouvir da reitora que ela não quer mais esse contrato e ela não quer mais que a Fundação Funcabs pegue esse contrato. E eu acabei de falar com um advogado aqui, a Fundação pode pegar esse contrato de forma de convênio. E eu vou fazer por escrito, inclusive, para a reitora e também para a Fundação. O vereador Bob está aqui. Acabei de ouvir da reitora da universidade que a Unital tem interesse em pegar o contrato. Então, não está muito as informações. Só que não adianta falar só por zap, a gente precisa falar por ofício, documento. Quero ouvir da Fundação Funcabs, que foi provocada pela Secretaria para prestar, inclusive, um processo de informações se tinha interesse de prestar esse serviço. Quero ouvir da Fundação se ela falar para mim, olha, nós não temos interesse em fazer o convênio, porque a Fundação não precisa de licitação. A Fundação só faz convênio direto, não precisa nem da universidade. E sabe o que vai acontecer, vereador Adalto? 50 milhões por ano vai ficar no município de Taubaté. 50 milhões por ano. Direto, numa fundação da universidade. Que a Unital é nossa, é patrimônio nosso. Aí eu quero ouvir da fundação que ela não quer esse contrato. Senão,
Se a fundação formalizar para mim, para esta casa, inclusive vou pedir ao presidente da casa que faça um ofício à reitoria, em nome da Câmara Municipal, que a Unital, a Fundação Funcabs, não quer o contrato. Se não, secretário, nós vamos trabalhar muito para, inclusive, mostrar para a população que esse contrato precisa ficar aqui, que a gente não precisa licitar, que é só fazer um convênio direto. Esse convênio direto pode ser feito. E vou provocar o Ministério Público, vou mandar um documento para o Dr. Sampaio, junto com a resposta da Fundação, qual é a ação do Ministério Público nesse sentido. Porque não é possível a gente ter uma possibilidade de fazer um convênio direto com a Fundação, não fazer licitação, não fazer edital de nada, faz lá um termo de referência, porque precisa termo de referência, plano de trabalho. Por que a gente está criando um problema tão grande se a gente pode fazer direto, como a gente fez em outros anos? Lógico que o apontamento em outros anos era outra situação, era terceirização do serviço. A Unital pegava e passava para a FUST. Agora não, a Funcabs não precisa passar para a FUST. E nem muito menos para a universidade. Ela tem condições de fazer sozinha esse convênio. É isso que eu quero ouvir, secretário deles. Então, eu agradeço você que nos acompanhou. Eu vou oficializar. Muito obrigado a todos.